sentido poético da Índia antiga, o obscuro, né? O amor do escuro que traz o claro, é esse amor oculto que rege tudo que essa fonte absoluta cria. É o negro trazendo a luz, mas o negro amoroso, do amor oculto divino, da essência que habita aí, que nós iremos ver. Foi definidor em Jung para a expansão de seus estudos sobre o inconsciente e a elaboração das bases da psicologia analítica, a apropriação do texto antigo chinês traduzido pelo sinólogo e amigo Richard Hewell, contido no livro O Segredo da Flor de Ouro, um livro de vida chinês, um grande amigo. Esse amigo foi até a China, trouxe essa maravilha, entendeu profundamente e inclusive foi o motivo também da expansão da consciência dele, mas voltou para o dogmatismo, morreu doente, pregava, continuou pregando. O William, ele ficou 30 anos na China. Então o que aconteceu? A formatação do espírito dele, do psiquismo dele, quando ele aceitou a filosofia e o quântico chinês de formatação, ele voltou para a Europa. E o Jung falou para os amigos dele, ele vai morrer, vai ficar perturbado. Voltando para a filosofia, para a ressonância europeia. Então, mas isso nós temos também, esse lado introjetado, essa cauterização, e não temos como, como eu digo, rebater contra essa anomalia, essa patologia do ser menor. O que nós temos é que tratar deste centro, é começar a conectar com este centro maltratado, mal elaborado, mal cuidado na primeira infância, né? E segundo, terceiro e quarto, aí vamos. Se quiser ter uma capela. E aí, tudo bem? Foi com vocês. Imagina. Disse que os símbolos míticos da civilização é a ciência mais antiga. Olha que liberdade. A ciência mais antiga da humanidade disse que os símbolos míticos, o mito, depois da varredura amorosa que ele fez nos continentes, o estudo de campo entre África, Ásia e Mediterrâneo, foi inclusive, ele foi, financiado por alguns governos lá da Europa para fazer essas expedições. Sim, foi estudar. Não é? Foi. O que mais tocou ele, trouxe para esse lado instintivo, mítico, foi a África. Sim. Percebo que ele teve uma afinidade profunda, o lado da mulher matriarcal africana. Ele ficou na tribo Eugonis, ficou um tempão lá com eles. Sim. Foi uma experiência muito Não, única. tocou, inclusive eu acho que foi um dos machados que trincou toda a forma de pensamento dele, que o adoecia, que desencadeou na doença, que teve o QI lá, depois que ele quase morte, depois que ele voltou, teve lá aquela doença, e aí que teve a experiência. Né? Ele teve um infarto em 44. 44 ele infartou. Sim. E teve uma experiência de consciência intensificada dentro do hospital. Pensa. Depois ele via 1.500 quilômetros da Terra e ele saía do corpo. E aí, quando ele ficou bom, ele foi perguntar para um oficial, um piloto aviador, que ele estava vendo a Terra nessas experiências, que era de uma... E quando ele voltava para o corpo, a gravidade era um horror. Inclusive parecia um Messi, parecia indiano para sim, ele. Mas... Sim. Ele não assume nada, ele só fala do figurativo, mas isso foi preponderante para ele. Não, mas ele falava... Sim, mas depois fortaleceu ele o lado dele essencial da teoria, que é o que ele resgatou aí, todo o escrito dos que foram jogados por debaixo do tapete, Jacob Boehme, não sei se é assim que fala. Jacob Boehme, ele era apaixonado por Jacob Boehme. Jacob Boehme, tinha Gioacchino de Fiore. Otto
Rudolf Otto. Rudolf Otto foi o termo, né, luminoso. do luminoso. Que aí a gente vai ver aqui também. Então, ele primeiro, ele teve que ter, de repente, nessa aventura perigosa, porque aí ele não está mexendo com o ígolo negro, o fogo material. Ele simplesmente está lidando com o elixir da vida, esse fogo sagrado. E teve também uma paixão violenta por uma paciente dele, Sabina Spielheim, que era uma lúcia talentosíssima. E dizia que o que ele fazia não era psicologia, era arte. Porque ela via as mandalas que ele pintava. Que depois ele experienciou um amor maior que este. Não, ele viveu esse amor e experienciou algo grandioso que completou numa totalidade que tornou dispensável. Maravilhoso. Marcos, põe essa cadeira em cima, essa aqui está muito fraca. É? É. Licença um pouquinho só. Mas eu não muito sabia que tinha. também. Por que tinha? Obrigado, viu? Vocês me salvaram de um tombo. Cita-se outros, da mística, aí mística, porque aí a mística ocidental. Então estava no tocador aí de todos aqueles. Foi uma propedêutica, proposição importante para dar a ele o elo das suas teorizações. Esses aí. E o livro tibetano dos mortos, a qual foi um dos prefaciadores na obra traduzida para o inglês. Este livro, vira e mexe eu vi a tia às vezes falando, mas nunca tratamos sobre isso. No ano passado, visitando a livraria Travessa, lá no Ribeirão Shopping, o que cai na minha mão, vendo um livro para a Heloísa. Caiu na minha mão esse livro, que é esse aqui, que eu ainda não terminei de ler. Sonhos e Memórias? Não, esse aqui foi lançado em 2021. E que ele fez os 7 Sermões dos Mortos, que está no Sonhos, Memórias e Reflexões. O último capítulo é os 7 Sermões dos Mortos. Olha aí. Então, são peças, depois de quantas obras lançadas minhas, me trouxe um cristão que eu precisava de um aporte, de uma estrutura fundamentada e científica para aquilo que eu já tinha conquistado de tendência religiosa. Eu nasci de uma família cristã, protestante, meu pai era um sacerdote da igreja, morreu um dos tupicos lá, um das elites. Eu cresci cantando louvores, cantando hinos num globo, totalmente nesse diário aqui. Quando eu li, que eu terminei o livro em si, que eu fui sentar na internet, que eu tenho esse costume, que eu te falei que eu encontrei aquele mestre, e aí eu sentei, depois do final do em si, eu falei, gente, eu falei do Jung. E eu tinha lido uns 2 artigos dele. E aquele básico, né? Yin, Yang, feminino, masculino. E aquilo eu consegui fazer uns 2 capítulos de prosa poética no livro. Terminei o livro e eu não tinha descoberto o nome do livro, assim, criado. E na casa da minha mãe, é o meu arcabouço, em Santo Antônio da Alegria, de finalizar ou começar obras. Deitei na cama, tinha terminado. Falei, que nome eu dou no livro? Veio em mente, em si. Não tinha lido nada, inclusive do Otto, que o Otto fala e o Jacob Boehme fala. Ele fala do em si e Jung fala muito do em si. Eu não sei se é nesse aqui, nesse. Si mesmo. O si mesmo. Né? E ele tem uns termos, artigos, e depois aparece do si mesmo. Eu falei, gente, aí eu veio, em si eu vou colocar. Aí eu continuei fazendo uns estudos na internet, eu falei, não tem como. Aí falou alguma coisa de Jung, eu não sei o que foi, eu falei, não tem como, olha que coincidência. O diário. Eu comprei, eu entrei na internet e coloquei livros de Jung. Veio o diário, eu falei, eu quero saber, porque foi o último livro dele, eu quero ver como o velhinho fala muitas verdades, né? Nada contra, mas ele, que se dane o resto. Ainda mais escritores, eles colocam sempre aquilo que ficou. Eu vou comprar esse livro. Mas olha, eu chorava. Assim como... Você tem que ver o livro, as condições do livro do Marcos. É. Ele já leu umas 15 vezes. Então Não,
Não, Só eu o Sonho chorava. Memórias eu li 4 vezes. Tenho que ler mais. E sabe onde me pegou? Na crise do meu casamento, em 95. Então ele me pegou na crise do casamento, em 94, 92, 91, entendeu? Então na hora que eu li esse iniciado, para mim depois da minha paixão pela Berta, ele é a minha paixão como ser humano maravilhoso. Porque você também teve uma vida no protestantismo em algum momento, né? Terrivelmente Você está me neurótico, entendendo? que me neurotizou completamente. Então, o que eu digo? Terminando em si, depois que eu comecei a ler, eu falei, não tem como, eu vou prefaciar Jung. De alguma maneira eu estou conectada a esse ser, porque os sintomas das patologias dele, mesmo que ele é mais assim exigente que eu para as concepções, eu não sei se a doença foi que passou em mim, fechou muitas argumentações que tinha do que, por que e como, porque uma expansão interna e restrita de amor divino sobreabunda em mim 24 horas. É um manancial indescritível e revelado, que não tem como eu dizer aos senhores. Não tem como. Eu sou humana, eu brigo, eu contendo, às vezes eu brinco, eu choro, eu sou humana igual a vocês. Sabe que é a luz incriada que você despertou. Você teve uma experiência interna riquíssima. Não deve ter outra resposta. Não tem outra mesmo. Então ele foi mais criterioso, teve mais exigência interna, então foi buscar na África, no Oriente, e olha bem a situação. De um lado um sacerdote cristão e de um outro uma budista tibetana. Doida da cabeça. Entendeu? Eu vivia nesses dois mundos. Nesses dois mundos. Se vocês vissem meu pai e essa aqui conversar, entendeu? Saia fogo. Tudo doido. É ele na sua verdade e ela deixa disso para isso, para que isso, e aquilo nós crescemos. Ela viveu muito distante do Maranhão, né? Então nós teve pouco contato na infância, a senhora vinha pouco, né, tia? Aí quando ela aposentou e veio para cá, quer dizer, aquilo foi um terreno fértil do caos intelectual. O caos fertiliza a consciência. Não tem outra terra mais inóspita e poderosa para revelar o ser, não é na sala das academias, não é nos centros de intelectualizações, mas é no caos do intelecto, onde a diversidade... Experiência interna. Ô Márcia, o Crema, ele fala, Roberto Crema, é no encontro. É no encontro. E aí o confronto, a dialética, mesmo que não sejam por pessoas formadas na filosofia analítica, mas a dialética de gosto é o que traz o tempero. Encontro de qualquer pessoa. Sim. É um intercâmbio. A experiência de pico, De do pico. Maslow. É o que dá atenção. Não é? É princípio da aquele física. zap luminoso que te vira do avesso. Pois é, é o E clímax você não do sexo, explica, né? porque é uma aquele lado do gnose. clímax É sexual. uma gnose que te pega você por dentro. Eu vivi nessa tensão. Aí arrebentou, depressão, tá tudo no livro e nada dentro de si. Essa tensão interna, porque meu espírito era insubordinado. Tomava o gosto daqui, não era 100%, o gosto dali não era 100%. Meu Deus, quem sou eu, para onde eu vou? Não dá para pirar? Dá para pirar. Eu não pirei. E até hoje não é 100%, mas você Não é. está bem. Sim, com você mesmo. Não, sabe por quê? O que eu quero te explicar? Existe um canto estragado meu, que não é cheio mais. Não é E estragado. não é vazio. Não é estragado, é humano, querida. Faz parte da sua humanidade, do seu paternário inferior. Esse campo vai ser até o último dia. Não, é um estrago, é um campo defeituoso perfeito. Sintético, abrangente, elástico, pneumático, que me completa e não existe vazio mais. Bom, Para ser sincera, minha filha me realizou, mas eu sou eu junto. Eu não sei se está entendendo. Ela não é essas mães que falam é tudo, não é tudo, porque é meu projeto de vida, meu propósito, meu único hoje. Mas eu sou junto. Devo dizer que o campo que ela encontrou na nossa família é tudo doido.
Você pode ficar doido do jeito que você quiser aqui, né, Márcia? Pois é. A natureza, a É, genética, tudo né? doido. Não tem um normal. Todo mundo é doido. E tira as máscaras do guarda-roupa. Então, a gente segunda, vive, a gente terça, vive sempre. quarta, A quinta, gente vive sexta. sempre. Então, é um campo necessário para as conclusões que ela tem. Porque pode ser doida. A gente ajeita, aceita ser doido. E o doido literal. Na minha família tem muitos casos patológicos que parecem com a vida da história da família de um. Eu não encoberto isso. Eu tenho uma irmã bipolar, um tio sumido esquizofrênico. Toda a família já teve históricos de depressão, crise de ansiedade. Então, tudo isso também me lembra muito a história dele contada aqui, que não é diferente de outras famílias, não é? Mas isso é um sintoma positivo de uma família também. As dores da alma, pelas patologias, se vê que a normalidade do homem mediano também traz sofrimento. O preço é alto, não é pobre. Eu perdi uma vida com a história da doença. Eu me germinei uma nova vida e eu estou pagando um preço alto por isso, no campo físico. O que eu fiz, as últimas consequências nesse depoimento, que nem ela sabe, antes de eu continuar, que aí a gente vai embora. Encontrei sobre aquele Hélio Couto, caiu, que nem um indiano. Hélio Couto. O que eu fiz? Peguei a minha irmã, vi umas coisas, ela disse que atendia consulta lá em São Paulo. Marquei, ele me atendeu, recebeu, falou, não, fala pra ela vir, fui. Encontrei com o homem, pessoa educada, ele falou, olha, eu vou te mandar então o CD da ressonância. Aí numa das orientações ele falou, o que você realmente quer? E eu não deixei nunca de ser sincera. Eu pensei, num dos artigos ele disse, um dos pensamentos importantes é procure o reino dos céus, o resto lhe será acrescentado. Eu falei, se eu pedir o corpo físico, eu de repente estou sobrepondo a centelha, porque a centelha é que vai ditar o que serei da agora em diante. Então eu vou no cerne, eu pedi somente procuro o reino do céu, o resto vai me ser acrescentado. Ele mandou o CD, eu ouvi uns tempos, e estou aí do jeito que eu estava quando eu procurei ele lá, eu estava no quarto livro. Não alterou nada, porque a abundância é tão infinita, que aqui sinto, que não existe mais e nem menos do jeito que eu estava. Eu estou nessa ânsia que libertadora. Parece uma doença. Que um psicólogo, de repente, freudiano não vai falar essa aí é só internar. Todos aqui, É só internar. Mas a minha impressão do espírito me traz todo dia. É tipo uma impressorinha que tem dentro da gente, no final do dia ela vem falando o que fez, o que será, qual é a tua sinceridade contigo mesmo. Ela me traz tão tranquila, eu mesma, todos os dias. Virar para dentro. Você tem que virar para dentro. Os homens não sabem isso. E, infelizmente, a sociedade é uma exteriorização de mentiras, de máscaras, de fingimentos, de faz de conta. Então, está todo mundo assim hoje. Os vírus cada vez mais letais, a predação do meio ambiente em estado gravíssimo. É isso. Se virar para dentro, passa tudo. Então, não adianta. Você tem que experimentar. Em Jacob Boehme extraiu o sentido do luminoso, a partir do seu entendimento sobre os efeitos desse sobre a psique, que para ele não configuram a manifestação comumente identificada como religiosa. Ele preocupou muito e teve as críticas na época de que ele estava utilizando de um psicologismo, querendo utilizar tudo, sobrepondo a psicologia a qualquer outra fonte de conhecimento. E não. Ele usou como dado importante, essencial, essa afirmação do luminoso como ótica, para tratar inclusive pacientes neuróticos que não sabiam lidar com essa impressão do espírito, porque é perigosa. O luminoso, ele inclusive com o arquétipo impessoal de Cristo, se misturar com o arquétipo do místico de Cristo, enlouquece. Eu sou Jesus, não é assim. É o outro aonde você trabalha com esse gigantismo natural que existe.
O luminoso, o caráter irracional e incognoscível da religião, o totalmente outro, seria também fundamental para a compreensão de neuroses e psicoses, além de produções e manifestações etnográficas e movimentos sociais. Será que hoje não seria um mexer das águas, hein? Que o luminoso está propondo para a civilização? Sair da zona do conforto? Que, de alguma maneira, quem é religioso está lá no quadradinho do religioso. Quem é cético também. Então, a linha, a sobrevivência a qualquer custo, está chamando a todos. No campo ético, no campo do enlouquecimento e no campo do mediano interior. É um desafio grande para todos que estão no caminho espiritual, desafiar-se no equilíbrio do meio termo, no caminho do meio nesse mundo tão instável que está. É um desafio. Dá lá, são manifestações etnográficas e movimentos sociais. Estamos, ele disse isso lá, nada é novo. Agora estamos, de alguma maneira, nessa onda, né? Na ótica religiosa de Jung, é entendido como sendo uma observação da consciência subjetiva do eu em relação ao luminoso. Como eu, paciente, eu, pessoa, trato com esse indomesticável do ser. É um fenômeno que nós não damos conta dele. Está dentro de você. Ou está adormecido, está dentro de você. Ou está adormecido, que veremos mais adiante, ou ele vem, chegou. Se você não tem o preparo para mexer com o fogo sagrado, enlouquece, enfim, né? Aquele pessoal da era dos hippies. Aí é encerrado. Os hippies mexeram com a Kundalini lá, a era do... A paixão dele passar. Como chama aquele que veio aí para a Europa tentar despertar, né? Samael? Não. Rajneesh, né? Ele fez um trabalho revolucionário aí. Osho. Osho, que tem o nome de Rajneesh mas também. se perdeu, né? Se perdeu, porque aquilo é um perigo. Reunia aquela turma, todo mundo nu lá, fazendo o que queria, entendeu? Não deu certo aquele projeto. Porque o fogo cósmico, o fogo sagrado, que pela Kundalini também é um veículo de chamado, ele tem toda uma prática que envolve técnica, envolve sabedoria e graça. E um acompanhante que entende disso, porque você mexer com o chakra básico da Kundalini, até ele chegar na coroa, ele vai passando em todos os seus chakras e vai reativando. Não é? Se você não tiver um mestre para te ajudar nessa trajetória, Então, você pode enlouquecer e fazer a opção de besteira. mas mesmo tendo mestre, os livros antigos não nos negam que exige-se um elemento, graça, que só vem da força do Espírito Maior. Quando chegar na coroa, aí você sente a graça. Que os cristãos falam da graça. Não é porque não Eu tem. ouvia tanto isso e não entendia nada. É. Nem os cristãos, nem os protestantes não entendem. Eu fui criado nisso Poucos aí, entendem. quase Agora que me começaram a estudar enlouqueceu, teologia, fiz terapia o resto da vida. Mas acontece que é isso. Tem que ter. Existem protestantes hoje muito bons. Tem, estão se aparelhando agora. Tarde, melhor tarde do que nunca, não é? O Nume se faz presente pelos seus efeitos psíquicos e pela categoria de valoração e interpretação em si mesmo. Não pode ser observado ou apreendido diretamente, mas sua presença pode ser experimentada a partir de sentimentos afins e contrastantes, além de expressões simbólicas. Otto é ele que diz. Exemplo que eu identifiquei aí muito são nas obras artísticas, não é? Você vê aí esculturas, pinturas, escritas dessas pessoas que chegaram próximos a esse vislumbre do luminoso, que eles trazem, né? O amor como é que é do português lá? Fogo que arde sem se ver, mais ou menos essas coisas. É coisa que a gente acaba vendo. A gente não poderia chamar isso de intuição? Lógico, mas são conceitos que demandam simbologias, que somente a experiência subjetiva é que diz daquele que chegou perto do Nume, não é? Ah, intelecto não explica. Não. Só a cabeça não explica. Não. E nem o conceito é respondido só pelo É uma intelecto. experiência interior, pessoal, intransferível que você tem,
que você não Condenada a morrer com ela. E graças a Deus. Graciosamente. Graças a Deus. Foram pedras brutas do ouro, elixir da vida do conhecimento hermético universal, catalisadas pelas grandes almas que o precedeu. Foram garimpadas pelo médico cientista em meio às pedras no caminho, porque ele disse que tinha dificuldade com os heresiólogos. Eu nem sabia esse termo. Ele não tinha proposições que desse ligação a toda aquela grandeza que estava vindo pela intuição. Então ele não tinha força de se valer até chegar esse livro aqui, naquela teoria, naquela literatura que estava disponível para ele. Então eram pedras do caminho que foram ouro que começou a aparecer, né? Que é o amor oculto começou a jogar na mão dele, né? O acervo oriental e ocidental da mística sobredita foi essencial para as elaborações que passou a ter depois das conteúdos das proposições fragmentadas. Aí é o que eu disse sobre o inconsciente. Pode passar. Para Jung, o livro O Segredo da Flor de Ouro constitui um tratado alquímico, além de ser um texto taoísta de yoga chinesa, ajudando-o a encontrar a via correta para suas teorizações, é o que eu disse também sobre o consciente. O texto, olha que beleza. A gente tem que focar onde temos que ir. A partir de agora, eu cito isso, a Guerra Fria dos fatos. Na Guerra Fria dos fatos, se não atentarmos para o coração, pode arrumar a cova do espírito. Só na outra existência. Se não nos atentarmos. E aqui envolve fraternidade, aqui envolve solidariedade, renúncia, abnegação para o serviço, propósito, sentido de vida. No Se tratar primeiro. Não é no discurso. É prática. Não, é no sentido. Sim, mas Você antes da sentindo, prática, aí você... antes da prática, você tem que primeiro compreender isso aqui. Compreender mas isso ainda, aqui. mas ainda não é a luz incriada. A luz incriada é quando está acima. Sim, meu de amigo, mas qualquer o nome coisa. aparece. Quando na meditação profunda, seja como for ou não, ou a tua popular mesmo, você voltar para o teu coração celeste, você começa a fazer o sagrado acontecer. Esse lado natural que já tem em você, como os portais das pirâmides do Egito Antigo vão se abrindo e o Hierofante estará te esperando. Sim. Eu não sei se vocês estão Seu mestre entendendo. interno. O Hierofante, né, que fala esses O verbos. Hierofante. Que estará te esperando, ele Sim. está lá desde a origem do seu ser. Você está Sim. pronto para a iniciação. Não é? O espírito é o pensamento, olha que lindo isso aí. O espírito é o pensamento é o coração é o fogo é o elixir. É o Atman. Não parece a É o cebola, Atman as da cascas da teosofia. cebola? Não parece? É o Atman da teosofia. Eu não sabia. O Atman é o fogo, é a vontade. Depois pega o Budi, que é o amor que vai apagar e adocicar esse fogo. E depois você pega o mundo das causas, que é humanas, Olha aí, que é o mundo beleza. das causas. E você vê como que tem que, para tratar com esse fogo, você tem que ir se desmanchando nele. Não é, você não vai buscar ele. Não existe busca, existe entrega. Existe um automático interno que vai te derretendo para ele. E o fogo sagrado não tem nada de fogo na totalidade. Ele tem de equanimidade, justiça. Ele é um amálgama que une os elementos. Aí, quando você estiver em você, tornando sentido a tua própria vida, você fala, gente, é o olho, eu sou eu. Eu não estou falando dessa impressora, eu não estou falando que eu sou mestre, não, gente. Eu sou aluna dessa história e estou nos primeiros passos ainda. Mas quando você olha para você no espírito, você fala, é eu mesmo. Eu estou aqui, eu estou agora aqui. Eu estou sofrendo muito, eu estou angustiada, mas eu estou aqui. Eu estou feliz demais, eu estou em êxtase, mas eu estou aqui. Tudo fica no agora. As pessoas mundanas perderam as raízes e se atêm às copas das árvores. É Gudi que fala mesmo, gente? Quem? Gudi, a soletra Gudi, ele é chinês. Está na página 63. O modo de falar é Gudi mesmo? É isso aí, está lá na página 63 desse livro aqui.
Mestre Lao Tse dizia: aquilo que é por si mesmo dominando o sentido tal, o sentido não tem nome nem forma, é o ser único, o espírito originário único. Quando olho para mim, para qualquer um de vocês depois dessa afirmação, é o espírito sistematizado nas suas formas imaterial e material, na densidade, em todos os níveis que vocês da teosofia já estudou. Você é o espírito, é a obra do espírito maior. Você é uma obra, você é uma obra. Cada um tem um código, um símbolo, um anjo, uma identificação com os mundos moronciais, que você vê muito isso lá naquele livro. Ai, qual é o nome? É um livro grossão? Eu li um pouco dele. Urântia. Isso, eu li um pouco. Lá diz, não sei se é uma fonte totalmente, mas fala que cada um tem um código cósmico, que quem sabe ele, nem os anjos sabem, segundo o livro. Só a fonte morredora, só ele. Quer dizer, cada um tem um código. Cada um tem, você não está perdido. A flor de ouro é o elixir da vida, cujo significado literal é esfera de ouro, pílula de ouro. Se é. Todas as transformações da ciência espiritual depende do coração. Você vai falar com uma Mahatma, você vai falar com uma pessoa iniciada, você vai falar com um que nunca viu nada. Vai depender, de repente você viu um sujeito lá, um nômade na floresta, já está em todos os graus, já está em outra. Está aqui só para ir no jardim de Deus nesse plano e ir embora para o outro. Ele trata pelo coração. A linguagem dele não é humana mais. A linguagem dele é a do coração. Tem também umas tribos aí, que me parecem, Agni Yogis, né? Tem uns que é tudo pelo fogo sagrado do coração. É uma tribo forte que tem aí, os Agni Yogis. Pode passar. Por isso, disse no plano do grande polo, o grande uno contém em si a verdadeira força, prana, a semente, o espírito, o ânimos e a ânima. Ânimos e ânima, lembrando, eu vi esses dias uma junguiana falar, uma psicóloga analítica, que são princípios. Não se confunda com o gênero feminino e masculino. Diante de Deus não tem sexualidade, o ser diante de Deus tem princípios. Você lida com princípios que se interpõem um do outro. Quando descompensa é loucura. Quando se equanimiza é serenidade, é organização interna, é maturidade espiritual. O coração inferior comporta-se como um general forte e poderoso que despreza os